Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Panciarelli, eu sou professor de literatura e crítica literária e este é o canal Literatura Sem Fronteiras. Se você é meu ouvinte, meu espectador, você sabe que no último ano, de outubro de 2020 a outubro desse ano, nós, em parceria com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, produzimos 12 videoaulas, aulas mensais de 90 minutos em média cada um, falando sempre sobre literatura e literatura de qualidade. Esse projeto com a Secretaria da Cultura findou-se no mês passado, mas eu resolvi continuar com o trabalho, resolvi continuar produzindo essas videoaulas, só que agora num formato um pouco diferente. Ao invés de uma aula mensal, que era colocada no YouTube sempre no começo de cada mês, de 90 minutos aproximadamente, eu optei por fazer 4 aulas semanais, cada aula de 30 minutos. Então, neste novo formato, eu pretendo subir essas videoaulas sempre às segundas-feiras a partir das 2 horas da tarde e serão aulas mais enxutas, então, de 30 minutos. Eu estou agora nesse projeto produzindo de maneira solo. Eu estou aqui na minha casa com o meu smartphone ali na frente gravando e talvez a gente perca um pouco a qualidade em relação aos vídeos que foram feitos em estúdio. Mas eu pretendo compensar isto ministrando videoaulas realmente de interesse de você, ouvinte, você, espectador. Você sabe que o critério para nós trabalharmos aqui é qualidade. Se você está chegando agora e se você tiver interesse e quiser recuperar essas videoaulas que nós ministramos, elas estão todas disponíveis no youtube.com, basta você entrar na plataforma, digitar o meu nome na área de busca, Antônio Panciarelli, Panciarelli com 2 L's no final, estão todas lá. Nós já falamos de gente do quilate de João Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, falamos de James Joyce, Ulisses, falamos de Dr. Fausto, de Thomas Mann, Fado Alexandrino, de Antônio Lobo Antunes, Levantado no Chão, de José Saramago, falamos também de Ítalo Calvino, Jorge Luiz Borges, Fernando Pessoa, Machado de Assis, falamos sobre Fyodor Dostoiévski, ou como se diz na pronúncia original, Dostoiévski. E no mês passado, a última videoaula foi sobre o escritor franco-argelino Albert Camus. Conhece Albert Camus? Já leu alguma coisa dele? Se você tiver interesse ou quiser rever, esta videoaula está lá disponível. Nós falamos sobre 2 grandes romances de Camus, que foi L'Étranger, o Estrangeiro, e A Peste. Então, se você tiver interesse, você pode entrar lá no YouTube e digitar meu nome na área de busca que vão aparecer essas 12 videoaulas. E disseram que eu era misógino por eu só ter falado de escritores, só ter falado de homens nesse primeiro ano, nessas videoaulas, mas eu não sou misógino, foi apenas uma questão de opção. Eu elegi 12 grandes escritores, 12 grandes livros, mas mesmo assim eu pretendo me redimir. Esse mês, então, o canal Literatura Sem Fronteiras vai falar só de mulheres. Mas o critério continua sendo o mesmo, o critério continua sendo qualidade. Então eu escolhi para conversar, para discutir com vocês, 4 grandes escritoras. Mas antes eu queria pedir a sua gentileza, se você tiver interesse e quiser continuar vendo as minhas videoaulas, de se inscrever aí no canal. Tem um inscreva-se aí embaixo, é só você carregar e apertar o inscreva-se. E tem uma campana, um sininho que você aciona também. Assim você é lembrado toda vez que eu subir uma videoaula nova. E com isso você vai me ajudar, né? E vai ajudar o canal para que a gente continue a ministrar essas videoaulas aqui falando sobre literatura. Se você quiser dar um pause agora e ir lá e se inscrever, beleza, porque depois a gente deixa para o final, aí a gente sai do canal, não se inscreve e perde a chance. Então tudo bem, dá um pause, vai lá, carrega no inscrever-se, carrega na campana e depois volta, beleza? Bom, mas como eu estava dizendo, então, para me redimir, apesar de eu não ser uma pessoa misógina, nós vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre grandes escritoras. Eu escolhi então 4, cada
Cada videoaula será postada a cada segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira. E a primeira autora que eu vou trabalhar, que nós vamos conversar a respeito, é Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. A cearense Raquel de Queiroz, ela nasceu em Fortaleza em 1910. Uma das maiores cronistas do Brasil. Foi feita uma catalogação recente sobre a obra dela. Contabilizou-se cerca de 2.000 crônicas. Ela publicou crônicas em vários jornais, revistas, publicou na antiga revista O Cruzeiro e foi uma grande romancista. Ela escreveu O 15, As Três Marias, Memorial de Maria Moura, e eu escolhi então 2 romances para falar mais a miúde, mais detalhadamente aqui com você. E um é o 15, este aqui, o 15, um romance, que foi o primeiro romance dela publicado em 1930, quando ela tinha apenas 20 anos, e depois nós vamos falar sobre esse aqui, com mais substância, mais robusto. Esse foi o último romance dela, publicado em 1992, ela já estava com 82 anos quando esse romance foi publicado, então tem uma vida entre os 2 romances, e é sobre eles que eu quero conversar com você. Raquel de Queiroz foi uma pessoa, uma figura polêmica, teve muitas discussões na área política, ela foi uma militante política também, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas o que nos interessa então é a obra da Raquel de Queiroz. Depois eu vou falar sobre a inglesa Virginia Woolf, lembra de Virginia Woolf? A escritora de Orlando, Um Teto Todo Seu, com certeza você já ouviu falar dela, mas nós vamos relembrar essa grande escritora inglesa. Depois nós vamos falar de Agostina Bessa Luiz, a mais importante escritora contemporânea portuguesa, pouco conhecida, pouco lida no Brasil, mas é uma escritora fenomenal. Se você não conhece, é uma chance de você conhecer a obra da Agostina. Se você já conhece, então nós vamos bater um bolão a respeito da obra da Agostina Bessa Luiz juntos. E por fim, fechando então esse ciclo das 4 videoaulas de novembro, nós vamos falar sobre a nossa querida escritora Clarice Lispector. Clarice Lispector não era brasileira, ela nasceu na Ucrânia, mas escolheu o Brasil e mais especificamente o Recife para viver com a sua família. Cresceu, estudou, produziu muito, por muitos considerada uma escritora hermética, densa, mas sem sombra de dúvida uma escritora fundamental para a gente entender a literatura brasileira. Combinado? Não se esquece de se inscrever no canal. Como eu havia dito, então, nós estamos agora por nossa conta e risco. Então, esse canal Literatura Sem Fronteiras, ele vai tratar, como sempre, de grandes autores e grandes obras. Enquanto eu falo com você, vai aparecer aqui embaixo o meu e-mail, professorpantiarelli@gmail.com. Se você quiser comunicar comigo, se você quiser escrever algo para mandar para mim, fique à vontade. Eu tenho o máximo prazer, eu respondo todos os e-mails, todos os avisos que eu recebo, eu tenho o máximo prazer em responder. E se você quiser escrever dando alguma sugestão para que eu fale de algum autor, de alguma obra, de alguém que eu não falei ainda, ou que não está dentro da programação para nós falarmos, fique à vontade. Lembrando que o único critério para a gente trabalhar aqui é que seja literatura de qualidade. Aqui a gente não fala de autoajuda. Não que eu tenha alguma coisa contra autoajuda, né? Não é nada disso. Mas eu também não tenho nada a favor, tá? Então já tem muita gente, muito canal aí falando sobre isso, nós não vamos perder tempo aqui falando sobre autoajuda, porque na minha opinião, autoajuda só ajuda quem escreveu o livro mesmo, né? Eles todos têm uma profundidade de um pires e não vale a pena ter um canal no YouTube para perder tempo com isso. Então o critério é esse. Quer mandar sugestão? Tem algum livro que você gostaria que eu mencionasse? Alguma crítica que você gostaria que eu fizesse? Alguma sugestão que você gostaria que eu desse? Fique à vontade. No final também eu vou colocar as minhas redes sociais, aí as redes sociais que eu tenho, WhatsApp, Twitter, essas coisas todas. Tem vários canais que você pode se comunicar comigo e o velho e bom e-mail, se você ainda tem o hábito de escrever e-mail, ok? Bom, aproveitando essa primeira aula de hoje, eu queria então fazer uma pequena publicidade, né? Nossos comerciais, por favor. Eu queria falar sobre um livro que eu publiquei. Esse livro ele foi publicado no ano passado
e ele se chama Viver e Morrer de Alzheimer. É um livro autobiográfico, é memorabilia, e o título refere-se à doença da minha mãe. Minha mãe morreu vítima de Alzheimer e ela sofreu durante 4 anos, ela passou por todas as fases, todos os estágios dessa doença. Ela morava comigo, eu cuidei da minha mãe durante esse período todo. Então eu vou escrevendo aqui, eu vou descrevendo o que é a doença, né? Eu tive que fazer muita pesquisa, eu estava sozinho, né? Tive que me virar sozinho para entender o que era a doença, para entender as fases da doença, quais os caminhos da medicina que nós tínhamos que seguir. Às vezes eu tinha que discutir com os neurologistas que cuidaram dela sobre tratamento, o que estava funcionando, o que não estava funcionando, o que eu tinha lido, o que eu não tinha lido, o que eu sabia a respeito. Então eu pesquisei muito, então eu vou contando isso durante a narrativa, e em paralelo eu vou contando a minha biografia também, para chegar até aqui onde eu cheguei como professor de literatura. Então, se eu despertei o seu interesse, esse livro está lá no clubedeautores.com.br. Você pode entrar na plataforma, digitar o meu nome na área de busca, Antônio Panciarelli, ou o título do livro, Viver e Morrer de Alzheimer. Você pode adquirir esse livro impresso, como esse que eu tenho aqui, ou em PDF, como você preferir, tá? Então, se você quiser conhecer mais um pouco da minha história e essa peregrinação que eu fiz pela vida aí para entender o que é o Alzheimer até a morte da minha mãe, está aqui nesse livro. Obrigado pela atenção. Bom, então, como eu disse, nós estamos agora por nossa conta e risco, e eu gostaria então de contar com a sua boa vontade, com a sua presença aqui no canal, e para tanto eu gostaria que você se inscrevesse. Dá uma pausa aqui agora, né? Vai lá e dá inscreva-se no canal, tem uma campainha lá, um sininho, você carrega no sininho também, e toda vez que eu postar uma nova videoaula, que eu subir uma nova videoaula, você será lembrado disto. Nós vamos então colocar essas videoaulas mais enxutas, de 30 minutos, todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. E como eu disse, então, no mês de novembro nós vamos nos dedicar à literatura feminina, literatura escrita por 4 grandes mulheres: Raquel de Queiroz, Virginia Woolf, Agustina Bessa Luiz e Clarice Lispector. Tudo bem até aqui? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o conceito de literatura. O que é literatura? Na minha primeira aula que eu dei no ensino médio, né, no 3º ano do ensino médio, eu entrei em sala de aula, né, me apresentei, disse que era professor de literatura, e um aluno, de uma forma assim, bastante provocativa, ele levantou a mão e perguntou: professor, assim, para que serve a literatura? Bom, eu respondi para ele: literatura não serve para nada. Para que serve a literatura? Literatura não serve absolutamente para nada. Pode ser que a literatura ela sirva para você adquirir vocabulário, né? Quem lê sabe mais, né? Quem lê adquire vocabulário. Mas agora, nesses tempos que muita gente vai prestar o Enem, vai prestar a FUVEST, ou está se preparando para o concurso público, quem lê, né? Quem vai procurar nos livros, quem lê literatura de qualidade, adquire vocabulário. Talvez a literatura sirva para isso, mas fora isso, não serve para nada. Literatura não serve para nada. Para que serve a literatura? Para nada. Bom, talvez a literatura sirva para conhecimento, né? Para você aprender alguma coisa. Através da literatura você pode aprender história, você pode aprender geografia, você pode aprender política, física, química, matemática. Quer dizer, tem uma série de matérias que você pode aprender através da literatura. Um idioma novo, né? Mas fora isso, a literatura não serve para nada. Para que serve a literatura? Para nada, uai. Para que serve? Não serve para nada. Ou talvez a literatura sirva para você descobrir novos mundos, né? Ler sobre terras estrangeiras, ler sobre gente estrangeira, né? Aprender a viajar sem sair de casa, né?
se embarcar num romance, numa aventura, né? Talvez sirva para isso, né? Mas fora isso não serve para nada. Literatura não serve para nada. Para que serve a literatura? Para nada. Tinha um filósofo, um semiólogo francês chamado Roland Barthes, que ele dizia o seguinte: se na escola só se pudesse ensinar uma matéria, só tivesse a possibilidade de ensinar uma matéria na escola, essa matéria devia ser literatura. Porque através da literatura você aprende todas as outras matérias. Você pode aprender história, você pode aprender ciência, você pode aprender geografia, você pode aprender física, matemática, química, idiomas, mecânica, ou seja, está tudo na literatura, né? A literatura pode e fala sobre todos os assuntos. Então, para Roland Barthes, se a escola só pudesse ensinar uma matéria, essa matéria devia ser a literatura. Mas isso quem disse é Roland Barthes. Eu acho que literatura não serve para nada. Não serve para nada, né? Mas ela o livro pode ser um companheiro de viagem, né? Um bom companheiro de viagem. Eu fico desesperado se eu quando eu entro no metrô ou num trem, eu não tenho nada para ler. Se bem que as pessoas não têm mais o hábito de ler em trem nem metrô, as pessoas ficam lá todas fissuradas no smartphone, lá, nem sabem para onde estão indo, lá estão entretidas com o smartphone. Mas eu não sei, eu não tenho esse hábito ainda, então eu leio, né? Uma vez eu estava no meio de uma viagem e eu desci bem antes do meu destino numa estação intermediária porque eu precisava comprar um jornal, porque se eu não tivesse nada para ler eu ia ficar desesperado até o fim da viagem. Você imaginou você fazendo uma viagem assim, 12 horas, atravessando um continente, sem um livro para ler? Nossa Senhora, é melhor cortar os pulsos, né? Então a literatura também pode ser para isso, pode ser um bom companheiro de viagem. Agora, fora isso, acho que a literatura não serve para nada, né? Eu falei é o que eu respondo para o meu aluno. A literatura, além de tudo isso que eu falei, né, e mais 1 milhão de coisas que você pode imaginar, ela não serve absolutamente para nada, né? Então é sobre isso. Esse nosso canal aqui efetivamente chama-se Literatura Sem Fronteiras, e nós vamos falar então semanalmente de autores, né? Autores masculinos, femininos, autores de qualidade, romances de qualidade, contos, crônicas, poesias, ensaios, todos os temas, todos os gêneros que abarcam a literatura, e como eu disse, eu aceito sugestões também. Se você quiser me escrever através do velho e bom e-mail ou quiser usar as redes sociais, que eu vou colocar aqui no final os meus contatos nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, sei lá mais o que, você também pode utilizar todas as ferramentas, né, para se comunicar comigo. Se você gostou, eu peço que agora você vá lá e dê um joinha para a gente poder continuar esse trabalho agora em carreira solo, né? E então não perca, eu volto para falar com você na próxima segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde, falando então de uma autora brasileira, uma autora cearense que nasceu em 1910, chamada Raquel de Queiroz. Ok? Tranquilo? Tá comigo? Tamo lá? Até segunda então. Não se esqueça de se inscrever no seu canal, nosso canal aí, dá um joinha. Muito obrigado e até lá.